Olá, este é mais um programa da série Ponto a Ponto sobre a reforma da Previdência Social. É uma contribuição que a Record News está dando para que a gente possa entender, então, a reforma, que é muito ampla, muito grande, muito complicada, mas nós estamos vendo ponto a ponto e estamos trazendo aqui pessoas que têm credibilidade para nos explicar e debater, assim, de uma maneira aberta, franca, democrática. Conosco está aqui o Roberto Nolasco, que é diretor do sindicato, da União Geral dos Trabalhadores. Nolasco é sindicalista, e o professor Roberto Trotz, que é economista. Obrigado, Nolasco, pela participação. Trotz, obrigado pela participação. Bom, eu gostaria que vocês vissem, então, aqui o ponto do nosso ponto a ponto hoje. Reforma da Previdência. A elevação do tempo mínimo uma pessoa receber aposentadoria, hoje é de 15 anos. A proposta é que ela suba para 25 anos. Nolasco, sim ou não? Não. Não. Trotz, sim ou não? Sim. Sim. Nolasco, por que não? Olha, hoje a contribuição, 15 anos, eles têm que ter 180 contribuições mais ou menos. A média, calculada até pelo Diese, que as pessoas, em média, para conseguir atingir as 180, elas estão demorando 19 anos e meio. E para conseguir atingir as 300, vai pular para uns 49 anos mais ou menos. Então, essa parte do tempo de contribuição, além de ter uma redução brutal no rendimento, as pessoas contribuírem, por exemplo, com 40 e pouco, os 300 salários devem reduzir por volta de 20%, ou seja, a ideia dos reformadores da Previdência é de economizar mesmo, então isso aí reduziria bastante. Na UGT nós estamos discutindo que algo de 20 anos seria menos penoso, ou seja, ajuda um pouco do que o governo está querendo desenhar, seria menos penoso, porque as pessoas já gastam 19 anos e meio para chegar nos 180, entendeu? Então, chegar a 220, mais ou menos, que daria, que a gente botar de 20 anos, é muito melhor do que tentar chegar a 300, que aí vai ser quase uma impossibilidade. Sua opinião, Tossi? Bom, primeira coisa, a gente está fazendo o ajuste, assim, gradual, né? Não é que a partir de hoje quem vai se aposentar amanhã e com 49 vai ter que esperar até os 65. Você tem toda uma regra de transição bem justa, bem distribuído. Segundo, vamos por 25 anos. Se alguém começa trabalhando aos 18, o que acontece? 18 mais 25 dá 53. Dá 43. 43. Quer dizer, se ele trabalha aos 43, dá os 25 anos. Ele já poderia pedir uma aposentadoria aos 43 anos? Não, tem idade mínima. Mas ele fica sem trabalhar. Quer dizer, ele tem então ainda mais 18 anos, quer dizer, para trabalhar, ou férias, ou ficar, o que for. Então, não é uma regra, é mais do que razoável. Porque muitas vezes não é só que a pessoa não trabalha, não quer contribuir. Quer dizer, você pode trabalhar como autônomo, contribuir todo mês e fazer esses anos, né? Terceiro, quer dizer, todo mundo tem uma visão que eu acho errada, que trabalhar é ruim. Pode chocar um pouquinho o que eu vou falar, mas, por exemplo, aqui o trabalho proíbe as crianças trabalhar. Eu fiz todos os meus 3 filhos trabalharem desde pequenos. Assim, trabalhar é bom, você se realiza. Não, eles faziam na casa, dentro da casa. Eu tinha um amigo que tem uma editora, pedi para, assim, quando eu tinha evento, minha filha ia lá, fazer um pouquinho para sentir que foi a parte nossa na sociedade e contribuir positivamente, né? E continuar contribuindo, talvez não com tanta intensidade, quando você está mais velho, talvez. Mas a ideia é que você chegou, não tem parar de trabalhar. Eu acho errado essa visão. É bom trabalhar, obviamente, quer dizer, sem exageros, como eu falei, quando um trabalhador braçal, você tem que ir para um trabalho mais leve, esse tipo de coisa. Mas em outros países é comum você entrar no supermercado, em vez de você ver muita gente jovem, como você vê aqui, você vê gente mais velha, continua produtivo na vida. Agora, Nolasco, eu entendi, então, hoje, a pessoa contribuindo 15 anos, ela contribui 15. E tem alguma regra de transição? Depois de 15 anos, ela pode solicitar pelo menos um salário mínimo, não, que é o piso da ela Previdência. tem que ter o mínimo de 15 anos e tem que ter a idade de 60 anos ou 55. Hoje? E aplicar 60 para homem e 55 para mulher. Exatamente.
Sim. Mas essa pessoa pode contribuir 15, esperar completar a idade sem fazer mais nada e receber. O tempo mínimo de contribuição é esse, porque o que acontece, independente da fiscalização sobre trabalho infantil que você podia requerer... Mas não é registrado, já vimos aqui. Mas o que ocorre hoje é o seguinte, eu estava trabalhando com o Universo, eu acho que os exemplos que o Trotsky falou, eles são corretos. O problema é o seguinte, a UGT, por exemplo, ela representa a área de serviços. E a área de serviços, por exemplo, asseio, conservação, comércio, são pessoas que, como o Pataco gosta de falar, da base da pirâmide, não do Egito, porque é o faraó que fica na base, mas do Brasil. Então, o que você tem é as pessoas, em média, contribuem 6 meses ao ano. Porque o trabalho informal, 50% dos ocupados no Brasil, tirando os autônomos, são trabalhos informal. Trabalho informal. As pessoas não contribuem, nem sabem que tem que contribuir. E se a gente não acertar aqui, ou seja, ter um tempo de contribuição, pelo menos de 15 anos, que eles gastam 19 para cumprir 15, você vai bater lá no LOAS, que essas pessoas vão ficar pobres lá na frente, nunca contribuíram, e você vai pagar de outra forma, pior ainda. Então é melhor você ter uma boa sistema previdenciário que possa chegar a essas pessoas, que você chega com um sistema mais saudável do que você... É igual medicina preventiva, você prevê, você gasta menos lá na frente. Se você fizer um bom sistema de previdência, onde as pessoas possam contribuir com mais facilidade, você gasta menos Bolsa Família e outras coisas mais, entendeu? Então, esse tempo de contribuição, nós concordamos até que chega a 20, que não é tão dolorido. Agora, 25, e parece pouca coisa, mas é muita coisa. Não é questão de, não é questão de trabalhar mais ou menos, o trabalho é dignificante. O problema é a oportunidade. Você tem um país que tem altos e baixos, hoje você tem 13 milhões de desempregados. Esses 13 milhões vão contribuir como? Os 25 anos, você pula para 25 anos, e agora para eles nem têm um emprego, como é que eles vão conseguir chegar nisso aí? Então é doloroso. Tem regra de transição, mas a regra de transição não é como o 85, 95, que a cada 2 anos você acresce um ponto. A regra de transição é muito pesada. Agora, se eu entendi bem, uma pessoa então que porventura chegar aos 50 anos de idade, nunca contribuiu, ela teria que contribuir até chegar aos 75 para se aposentar. Bom, mas se é o mínimo de 50, não, é outro caso hipotético. Você falou de vários, se não chegou aos 50 anos, nunca contribuiu. Ele vai ter que contribuir 25, então ele só vai poder se aposentar aos 75 anos de idade, tá certo ou não? Se não ficar doente, não ficar inválido antes, sim. Mas espera um pouquinho, vamos por partes. Primeiro, a gente tem que construir um país. Quanto mais gente trabalha, mais a gente constrói, sem explorar ninguém. Segundo, muito bem, a questão social é super importante para a gente consertar. Indecente a concentração de renda, a miséria, temos que consertar. Agora temos que olhar o problema como um todo. Terceira noção de trabalho, quer dizer, saiu uma pesquisa hoje mostrando que 60% dos brasileiros não poupam. Quer dizer, você incentiva o consumo, incentiva o viver hoje, em vez de ter uma ética assim, de trabalho mais forte, aquilo que eu falei antes, trabalho infantil. Você tem algumas coisas como menor aprendiz, esse tipo, mas incentivar o jovem, vai na escola, faz 1 hora de trabalho na escola, ajuda. No Japão, no jardim de infância, as crianças varrem a sala de aula. Eu tenho uma sobrinha que estudou na Inglaterra, meu irmão tinha posses assim para pagar, também trabalhava na biblioteca um par de horas por dia. Quer dizer, a gente começar a pensar que não é chegar, a vida é só trabalho, é castigo, trabalho é realização pessoal. Então, acho que tem que mudar um pouquinho. Os números dele, quer dizer, você pega, mesmo se a pessoa trabalhar 6 meses só por ano, como ele falou, 18 mais, aí no caso 25, daria 68, quer dizer, quase na trave os 25 anos. Quer dizer, mesmo com os números dele é razoável. Agora, o mais importante, eu acho muito bom esse debate. Vamos debater a Previdência, mas vamos debater por que a gente tem 13 milhões de desempregados. Por que a gente tem fábricas ociosas, mão de obra disponível, mercados não estão andando? Quer dizer, talvez a gente tenha que pensar todo o modelo econômico brasileiro está um pouco obsoleto. É o problema, ou seja, é óbvio, né? Por exemplo, no meu caso, o sindicato ele não cria emprego, nós defendemos aqueles que estão empregados. E hoje você tem um fato real, ou seja, a conta que o governo fez de 65 anos, se você tirar a média,
para você se aposentar, começando com 16 anos, você vai trabalhar 49 anos. 49. 49 anos. Ou você vai contribuir 49. Contribuir 49 Porque anos. às vezes também eu faço confusão entre tempo trabalhado e tempo de contribuição. Contribuição. É contribuição. Contribuição. Eu tenho que ter pago a Previdência e tal. 49 anos. Isso aí, num país avançado, eu acho corretíssimo. Você vai lá na Bélgica, eles estão tentando passar para 72 anos agora. Eu acho corretíssimo. Só que você tem as questões básicas da população resolvidas. Aqui você tem uma série de coisas por resolver, por uma série de problemas, que o Tócio bem colocou isso, ele sempre insiste nisso em todos os artigos que eu leio dele, só que nós temos um problema de fato, ou seja, é o que eu estava te falando, hoje, fato real, as pessoas começam a trabalhar cedo e gastam 19 anos e meio para poder contribuir 15 anos, é a média. Então, nós temos alguns exemplos pequenos e típicos de classe média, mas o principal que nós estamos falando é da população. 67% da população se aposenta com um salário mínimo. Nós estamos falando de uma massa grande, entendeu? E essas pessoas são os principais atingidos dessa reforma. Nós não somos contra reformar, mas eu acho que a conta tem que ser melhor distribuída. E se o objetivo é déficit, aí a UGT defende o seguinte, não tem déficit. Pode ter falta de dinheiro, mas déficit é quando você tem um sistema onde você tem mais pessoas recebendo do que... Não é o caso. Não é o caso. Bom, aí discutir sobre números, para mim eu acho que é o caso. Mesmo se 15 está para 19, se a gente põe para 25, vai dar 33, 32, a mesma proporção. Alguém começa trabalhando aos 18, quando chegou aos 50 já fez os 25 anos de contribuição. Correto. Você está considerando que as pessoas têm desde os 16 anos emprego ininterrupto. Não, pera. Não é Japão aqui, né? De 15 a 19 você está supondo que 4 anos, nesses 15 ele está desempregado. Agora, vamos avançar um pouco mais. O dinheiro não aceita desaforo. Nós jogamos muito dinheiro fora. Condições básicas da sociedade. Onde que a gente gasta? É importante ter saneamento. Eu acho que, assim, uma crítica agora, o sindicato deles é uma exceção. Começam a discutir, eu já participei a discutir o Brasil. Mas isso foi iniciativa do governo, devia ser iniciativa dos sindicatos e não só de trabalhadores, de empresas, começar a discutir essas questões, antes que elas virem problemas. A previdência, o orçamento, a tributação. O Brasil é um país que não muda nada. Quer dizer, nós temos lei trabalhista da década de 30, lei cambial da década de 30. Quer dizer, o Brasil muda e as instituições são as mesmas. Então, acho que... Esse é um ponto importante. Por exemplo, o Congresso da UGT de 2015, o título do Congresso era Brasil, tempo de reformas. E nosso caderno de resoluções aprovado em Congresso prevê várias reformas. Óbvio que o encaminhamento dessa reforma exige um diálogo social que é demorado, né, para uma central sindical, e também o tempo que o Congresso se mexe, ele se mexe em função do Executivo. Dificilmente você tem iniciativa própria no Congresso. Então, nós batemos de tudo nisso aí. Quando entrou um governo que é chamado de reformista, ele começou a disparar as reformas. A resposta que nós estamos dando e discutindo com a sociedade é exatamente essa, que nós já tínhamos discutido essas coisas todas, temos argumentos suficientes para dizer, por aqui não, por aqui não. Por exemplo, tem a reforma trabalhista, em parte nós somos a favor dela. Só não gostamos é que o governo querer desmontar o sistema sindical. Agora, o resto, a gente até concorda. No caso da Previdência, nós fizemos um estudo muito profundo nisso aí, para poder dizer o seguinte, que está precisando de dinheiro, vamos fazer uma nova CPMF, exclui o COFINS, porque ele é injusto, porque todo mundo paga, põe uma CPMF que pelo menos paga quem tem uma movimentação bancária acima de tanto. Isso nós defendemos, entendeu? Agora, não venha mudar o sistema atuarial numa gestão profundamente bagunçada que é a Previdência hoje. Só para concluir. Eu acho que CPMF, por favor, não faça isso, porque os mais pobres pagam profissionalmente Nós vamos discutir mais. CPMF num outro programa. Mas, olha, vamos aumentar a tributação sobre os juros, sabe? Quem vive de juros paga um pouquinho mais de juros, sabe? Você, só com isso, já é uma solução. Fala, tudo bem, a gente aceita os 25, mas tributa um pouquinho mais os juros. É uma solução, só para concluir. Ok. Ô Lasco, muito obrigado pela gentileza. Pela oportunidade. Muito obrigado pela gentileza também aqui participando conosco. Muito obrigado. Bom,
Com os nossos dois convidados de hoje, nós temos mais um passo nessa série que você está acompanhando aqui, que é o Ponto a Ponto, a reforma da Previdência, para a gente poder entender melhor com pessoas que têm opinião, às vezes divergentes, às vezes convergentes, mas para que a gente possa formar nossa própria opinião a respeito de um assunto extremamente importante para o nosso país. Até a próxima. Obrigado.